Bom dia. Desculpa, eu não falo espanhol, mas nós temos aí o sistema de tradução que nos ajuda. Queria agradecer o convite, especialmente em nome da Vilomix, tá, por estar aqui hoje pela primeira vez no Paraguai falando para vocês. Prazer. E a minha responsabilidade aumenta, porque meu colega que me antecedeu, o Matheus, fez uma excelente apresentação, né? Então a gente tem que continuar aqui no mesmo nível, ok? Bem, nos foi solicitado que nós falássemos sobre recria, né? Recria intensiva e um pouco do que nós chamamos de recria confinada, né? A gente vai focar nisso aqui, ok? Vamos mostrar as estratégias. E também gostaria de dizer a vocês, antes da gente falar sobre o assunto, que os exemplos que nós daremos aqui são exemplos, obviamente, do nosso território, que é o Brasil, né? Algumas coisas são semelhantes entre os dois países, mas nós sabemos que há algumas coisas que têm particularidades. Então, eu gostaria que, quando algo está aqui, não servir para vocês, mas que a mensagem principal fique, que vocês possam aplicar dentro dos seus sistemas de produção, ok? Bom, vamos lá. A primeira pergunta, então, que eu gostaria de deixar para vocês é: por que intensificar a recria? Porque se nós formos entender como é o nosso sistema de produção, nós temos a cria, a recria e a terminação, e vejam no slide que quando nós falamos de cria e terminação, nós já temos fases definidas. Basicamente, o bezerro vai ter que ficar 7 meses com a mãe, embora nós temos agora o sistema de desmama precoce, que vem crescendo, mas na maioria dos sistemas vai ter que ficar 7 meses com a mãe. E nós, no Brasil, na maioria das vezes, confinamos por 3 meses e meio como média, vamos colocar assim. E aí, se nós temos um alvo, que pode ser, eu coloquei aqui 24, 30 meses, cada um vai ter o seu alvo, obviamente, estou usando só aquele número como exemplo. Nós temos lá que a recria ela vai representar a fase mais longa do sistema de produção, né? Bom, o que isso significa? Como eu não tenho como mexer na cria e na terminação, eu tenho como mexer na recria. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, a recria ela pode representar 50% da vida do seu animal, ou ela pode representar 65% ou 70% da vida do seu animal. Ou seja, quanto mais longa é a recria, menor, por exemplo, a sua taxa de desfrute. É isso que nós temos que pensar, ok? Essa é a primeira mensagem. Outra mensagem que eu queria deixar para vocês é que esse gráfico mostra da década de 50 até os tempos atuais, que naquela época, quando você vendia um boi, você comprava muitos bezerros, e isso veio diminuindo, 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 ao passo que nós chegamos numa época muito apertada, em termos de margem. E uma das coisas que nos forçou a fazer isso lá no Brasil, né, essas margens aqui elas foram diminuídas, porque basicamente lá no Brasil nós temos ágil, que é o que vocês ainda não têm, segundo o Horácio. O Horácio me disse: ó, professor, você vai falar de ágil lá no Paraguai nós não temos ágil ainda. Mas no Brasil nós começamos a ter ágil, né? Por quê? Porque basicamente quando você compra o bezerro, a arroba do bezerro ela é muito mais cara que aquela arroba que você vai vender do boi gordo. Então, o que acontece? Basicamente, se você está fazendo o cálculo do ágil do seu boi magro para o seu bezerro, ou do seu boi gordo para o seu bezerro, o microfone está funcionando? Desculpa, não sei se parece que está dando um, tá? Ok, obrigado. Basicamente, nós vamos ter que aí produzir, de 60 a 90 quilos só para pagar ágil. Então, nós precisamos ser eficientes na recria. Outro ponto é que você não tem só o ágio do animal, você também tem os custos, né, ligados a custos fixos e custos variáveis quando você está recriando. Então, obviamente, nós precisamos, né, ser eficientes. E, por fim, antes da gente entrar no assunto, é que a gente também começou a levar em consideração os nossos custos de produção, né, e as nossas produtividades. Aqui nós temos 3 linhas, né? Uma produtividade que vai de 1 a 3 arrobas, aí vocês consideram 1 quilo aqui no Paraguai, né? De 12 a 18 ou de 26 a 38. A produtividade média do Brasil hoje, a média, são 4 arrobas por hectare, ou 120 quilos por hectare. Mas, enfim, o que esse gráfico mostra? Que até 2009, 2010, nós tínhamos um estoque de animal muito grande.
Depois isso começou a terminar, né? Começou a faltar, obviamente, animal no mercado, e aí os sistemas tiveram que começar a intensificar. Quem não intensificou, continuou nessa linha vermelha, veja que o negócio dele não vai para frente. E, obviamente, quem adotou algum sistema tecnológico, a rentabilidade cresceu ao longo dos anos. Obviamente, quem adota a tecnologia fica mais vulnerável ao mercado, né? Mas não há outro caminho, que é nos passados lá, que o mercado nos ensinou, a não ser a intensificação. Ok? Bem, então, nós estamos falando de uma fase em que os bezerros vão ser desmamados e nós vamos começar a segunda fase, que vai ser a recria. Eu consigo visualizar nos sistemas de produção duas situações. Quando você está desmamando, ou você desmama uma fêmea, que ela vai se tornar a reposição, né, ela vai se tornar uma futura matriz, ou você está desmamando esses animais e eles vão entrar nessa fase aqui, machos ou fêmeas, na fase de terminação. Eu vou focar minha apresentação na situação B, mas falando rapidamente de reposição, nós também temos que intensificar e nós estamos indo nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer uma mãe mais jovem, e se a gente quiser fazer uma mãe mais jovem, aos 15 meses, por exemplo, essa bezerra ela vai ter ali 65%, ela tem que ter 65% do seu peso maduro. Então, o que a gente considera como peso maduro? Uma vaca, os seus 5 anos, ela tem o seu peso definido, como coloquei como exemplo aqui, 500 quilos, vamos imaginar que essa vaca está com 500 quilos em 5 anos. Quando ela tiver 15 meses, ela tem que estar com 65% do seu peso maduro, se você quiser emprenhar essa bezerra aos 15 meses, né? Se você não quiser intensificar tanto, quiser emprenhar essa bezerra aos 24 meses, ela vai ter que ter 80% do seu peso maduro. De qualquer jeito, a gente vai ter que fazer essa bezerra ganhar peso, tá? Mas, na realidade, esse é o foco da nossa apresentação, né? Nós vamos falar desse bezerro ou de uma fêmea que está sendo desmamada, com 200 quilos, por exemplo, e aí esse boi magro com 370, 380, 400 quilos vai entrar no confinamento, e qual o reflexo que isso teria na fase de terminação, ok? Para a gente entender os nossos sistemas de produção, eu acho que nós temos algo semelhante, e já foi falado aqui, inclusive, na primeira apresentação, os nossos sistemas são baseados em pasto, não é? Ou seja, se a gente está confinando por 90 dias, a gente tem que entender que esse bezerro ficou no útero da mãe muito tempo, foi recriado no pasto, e depois ele vai ficar 90 dias sendo confinado, ou seja, isso representa muito pouco. Então, nós temos que entender como que acontece a dinâmica do pasto ao longo do ano. Então, por exemplo, lá para nós, uma condição média de Brasil, nós temos a concepção ali acontecendo em setembro, outubro, novembro, né? Essa vaca vai atravessar aqui um período de disponibilidade de pasto, de oferta de pasto, e quando ela for deixar aquele bezerro ali, né, na desmama, vamos colocar como exemplo, a partir do mês de maio, nós vamos entrar num período seco do ano, tá? Ou seja, nós estamos no momento de estresse, de desmama do bezerro, nós estamos deixando esse bezerro numa condição de pasto, de falta de pasto. Então a pergunta é, o que nós vamos fazer, né, para a gente poder recriar esse bezerro de forma intensiva e reduzir esse sistema de recria? E além disso, a gente tem que entender também as diferentes fases. O professor Matheus deixou muito claro aqui que nós estamos olhando, às vezes, de uma forma muito isolada para os nossos sistemas, né? E eles, na realidade, eles estão interligados. Então, esse bezerro que eu vou recriar, que ele está aqui, na época seca do ano, desculpa, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui com o... Tem que segurar firme. Firme? Ok. Estou fraco, não tomei café hoje. Isso, esse bezerro aqui, que nós vamos desmamar, ele vai entrar numa época de seca, como eu disse anteriormente, mas nós temos que perguntar assim, ele veio de qual animal? Ele é filho de uma multípara? Ele é filho de uma primípara? Essa vaca foi suplementada? Ela não foi? Esse bezerro, quando estava no pé da vaca, ele recebeu cripe? Ele não recebeu cripe? Ou qual época do ano que ele foi desmamado? Igual o professor Matheus mostrou alguns dados. Então, a gente tem que começar o histórico do animal lá. Depois a gente vem com a recria, que nós vamos passar por um período de seca. Depois, esses animais vão entrar num período de águas. E esses animais vão entrar no confinamento num período seco do ano. Basicamente, essa é a integração dos nossos sistemas, né? E aí, o que eu estou querendo dizer para entender o sistema como um todo, ter uma visão integrada, a gente precisa colocar números na vida do nosso animal. Já percebeu que na pecuária a gente não tem número? Né? A agricultura tem número,
Esses dias até ouvi o professor Flávio até falando sobre isso. Quando você planta uma soja, um milho, um arroz, qualquer outra cultura, nós temos números, nós sabemos que o ciclo da cultura, em determinada fase, a gente vai colher aquilo, né, e a gente tem uma expectativa de produtividade. Nós, na pecuária, a gente não coloca número. Então, se eu quero matar o meu boi com 560 quilos, né, no final do confinamento dele, eu preciso entender lá, integrar com esse bezerro, como que ele nasceu. Então, eu coloquei apenas um número aqui, vejo que essa linha aqui ela tem uma certa dinâmica. Você pode construí-la da maneira como você quiser, né? Ao passo que você vai ter que chegar lá nos 560 quilos. Quem vai dizer que como você vai chegar nos 560 quilos é você, o seu sistema de produção. Ah, mas eu não faço o ciclo completo, eu faço recria e faço terminação. Ok, então você vai ter que comprar esse bezerro, ou seja, você tem que ter um conhecimento histórico desse bezerro, e dali para frente você construir números para o seu animal. Então eu coloquei ali, esse bezerro nasceu com 35 quilos, é um número razoável? Sim, acima da média brasileira. Eu desmamei ele com 210, né? E depois, quanto que eu vou impor de ganho nele? 300 gramas por dia? E depois eu acelero um pouco mais e coloco 700, aí eu diminuo um pouco mais, né? Então a gente tem que colocar números. E outra coisa que a gente tem que entender, que esse gráfico nos mostra, está vendo que nós estamos indo sempre na busca do crescimento, né? O animal a gente nunca pode acelerar e frear ou diminuir e depois tentar acelerar novamente. Então temos que ter muito cuidado. Vou mostrar alguns dados aqui que afeta isso, né? Se a gente às vezes acelera demais, você depois freia ou diminui demais a velocidade, você afeta o seu animal lá na frente, né? Então pense que seu animal ele tem sempre que evoluir, ok? Bem, então vamos eleger estratégias, já que nós estamos falando que a gente tem que intensificar. As nossas estratégias no Brasil têm sido baseadas em pasto, né? Pasto diferido. Então, quando nós chegamos no final do período das águas, as fazendas vedam as áreas, deixam esses pastos vedados por alguns meses, né, algumas semanas, cria massa, e depois essa massa vai ser disponibilizada sempre associada a um suplemento, né? Então, basicamente, eu vou mostrar uma foto aqui. Na realidade, esses animais já estão sendo recriados, né? Mas vamos imaginar que nós temos uma situação aqui, que eu estou mostrando naquelas fotos aqui, desse pasto aqui. Quero mostrar esse pasto aqui. O que nós temos aqui? Nós temos massa, nós temos um pasto de baixa qualidade, um pasto que vai limitar consumo e um pasto, obviamente, que vai limitar ganho. Então, nós temos que adotar de estratégias. E veja que eu estou mostrando, da alternativa A até a alternativa D, estratégias crescentes de suplementação. Basicamente, se você for adotar um sal ureado, né, nós vamos ter manutenção de ganho de peso ou ganhos mínimos. Se você já passa com 1 grama, 3 ou 5 de peso corporal, você, obviamente, vai ganhar aí, o seu animal vai ganhar entre 300 e 500 gramas por dia, né? Essa é a média, vamos dizer. E qual que é a estratégia? A estratégia ali é você fornecer o nutriente para o animal aumentar o consumo do pasto, né? E, basicamente, em termos de reais, quanto que isso vai nos custar? Um suplemento hoje, em reais, né? Vocês fazem a transformação para a moeda de vocês, o custo do suplemento numa condição de 3 gramas por dia, ele vai custar hoje no Brasil, em média, R$ 2,50, e a gente vai ter um custo de operação de R$ 1,50. Então, nós teríamos, em média, R$ 4,00 por cabeça por dia, considerando o custo do suplemento mais o custo da manutenção, tá? Queria que vocês guardassem esses dados para a gente comparar depois um pouco com a recria intensiva, certo? Só que a pergunta é, eu tenho pasto por todo o período seco? Na maioria das situações, não. A gente consegue ter um estoque de pasto, só que quando chega no final dos períodos das águas, vai faltar pasto. E aí veja que nós precisamos ter ganhos crescentes. Esse animal comeu suplemento, comeu pasto, eu não posso deixar ele no pasto agora com baixa oferta, né? E aí, se eu for aumentar o nível de suplementação, essa suplementação ela vai ter que interagir com o pasto, vai faltar massa. Então, a base do nosso sistema vai ser sempre o pasto. Então, e além disso, que nós temos que pensar, outra coisa, não só naquele momento está faltando pasto, mas nós temos que pensar que quando o período das águas retornar, nós precisamos ter pasto. Porque nesse momento não vale a pena, possivelmente, você confinar esses animais. Porque é período das águas, você está fazendo recria intensiva. Então, seu pasto precisa estar recuperado. Então, dentro desse cenário, a alternativa que nós temos é fazer recria confinada.
O que eu estou chamando de recria confinada aqui, vocês levem em consideração o período de tempo que for necessário para aquele sistema de produção. Lá no Brasil, nós começamos com um hábito agora dizendo assim, olha, se o animal fica só 60 dias no coxo, isso se chama sequestro. Se o animal fica 100 dias no coxo, isso se chama recria confinada. A gente, às vezes, começa a criar nomenclaturas, né? Eu aqui gostaria de usar uma nomenclatura só. Nós vamos recriar o animal no coxo e o tempo de recria é a cargo do sistema de produção. Tá? Não vamos definir períodos, porque cada estratégia vai ter, cada fazenda, cada operação vai ter a sua estratégia. Certo? Bom, quais são as vantagens da gente recriar? Primeiro, que eu acho mais importante, por isso que ele foi elencado dessa forma, ele auxilia no manejo do pasto. Então, nós vamos tirar esse animal no momento em que está faltando pasto e vamos conseguir recuperar esse pasto para o período das águas. Por quê? Porque lá no pasto, lá no período das águas, nós vamos ter massa suficiente novamente, com o pasto recuperado, e nós vamos ter associado a um suplemento para manter o crescimento desse animal. Okay? Outro ponto é que aumenta a taxa de desfrute. Taxa de desfrute é considerado o que a gente chama de KPI, né? Que vem do inglês, Key Performance Indicator. Ou seja, é um aspecto-chave de como vai a economia da fazenda. Então, a intenção, se você está querendo aumentar a taxa de desfrute, ou seja, se você quer manter a sua propriedade com saúde econômica, taxa de desfrute precisa ser calculado e a recria te ajuda nisso. A recria intensiva te ajuda nisso. Você pode usar, às vezes, o uso das suas instalações, equipamentos e, às vezes, até de insumos que estão paradas. Porque, às vezes, você tem uma estrutura que faz terminação. Né? E, às vezes, aquele momento, a terminação não tá acontecendo na tua fazenda. Tem várias situações em que a gente vê no Brasil, eu mesmo já atendi sistemas igual esse, que o confinamento, a gente fala assim, o confinamento está vazio. A estrutura de confinamento está vazia. Só que pensa que aquele confinamento ele vai ter um custo fixo para você. Aquelas instalações têm custo fixo, o vagão tem custo fixo. Às vezes teve sobra de insumos do último confinamento que você teve, e aí você pode aproveitar aquilo, de repente, confinando a recria. Tá? Você tem a oportunidade de aumentar o número de animais em terminação. Tem algumas fazendas no Brasil com esse tipo de estratégia. Né? Ou seja, lá na frente eu preciso ter X animais, só no pasto eu não consigo isso, mas se eu recrio e acelero, né? Ou seja, aumento a taxa de desfrute, aumento o número de animais, aumento minha taxa de lotação, eu consigo terminar mais animais. Né? No coxo, nós conseguimos ter controle do consumo, coisa que nós não fazemos muito no pasto. A gente consegue ter controle no pasto do consumo de suplemento, mas a gente não tem controle do consumo do pasto. No coxo, a gente consegue, basicamente, formular uma dieta para o animal e predizer qual que vai ser o ganho durante aquele período de tempo. Né? Outra coisa é que nós também condicionamos o animal para o futuro. Um pouco também do que o professor Matheus falou, o animal não só na barriga da vaca ele recebe mensagens metabólicas, mas ao longo da sua vida, do seu crescimento, ele também vai receber mensagens metabólicas. E quando ele recebe essa mensagem metabólica na recria, se ele tiver uma condição ideal, ele expressa isso também no confinamento. Né? E eu coloquei ali que a gente tem uma chance de ajustar o frame do animal. O frame ele é determinado basicamente pela genética, pela raça, né? Mas a nutrição tem um papelzinho também no frame. Eu vou falar um pouquinho mais de frame na frente, vocês vão entender por que o frame é importante, porque frame está relacionado com o peso de carcaça, e no final das contas, o peso de carcaça é o que a gente leva lá, da hora que o frigorífico entrega os cheques para a gente. Né? Então, essas são as vantagens da recria confinada. Bem, eu queria dedicar aqui 3 slides para falar o seguinte, qual é o animal que nós vamos recriar? Porque a gente tem que entender essa fase. Né? Por que essa fase é uma fase pouco delicada? Porque o animal, ele tinha a companhia da mãe, e o alimento dele era pasto e leite. Quando nós desmamamos esse animal, levamos ele para o pasto, nós levamos ele numa condição de estresse. Ou, às vezes, você pode até tirar esse bezerro da mãe, e tem alguns sistemas agora que estão intensificando pelo período total da recria. Né? Então, esse é um animal que vai sofrer estresse e é um animal que precisa o quê? Crescer. Né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele é um gráfico aí publicado na década de 80, aliás, há 44 anos atrás. Os 3 gráficos que eu vou seguir do mesmo trabalho. Um trabalho clássico que nos mostra aí sobre o crescimento animal. Mas se a gente for ver ali a fase em que ocorre a inflexão, que é essa fase aqui, é justamente a fase da recria.
Então, o que nós precisamos fazer com esse animal? Nós precisamos fazer esse animal crescer. E por que é importante, eu coloquei aquela segunda pergunta lá, a gente entender isso para a recria confinada? Porque nós precisamos controlar o nível energético que esse animal vai comer. Porque lá no pasto ele já vai estar limitado energeticamente falando. Agora, no coxo, você precisa ter cuidado com o plano nutricional que você vai fazer. Então, por isso que nós vamos fazer o animal o quê? Crescer. Né? E veja que quando nós aceleramos isso, veja que, eu coloquei, há uma hierarquia de formação de tecidos no animal. Então, o animal começa lá com tecidos neurais, ósseos, musculares e depois gordura. Só que tem como a gente mudar isso por meio da nutrição? Tem. A gente pode acelerar esse animal. E se nós aceleramos esse animal, a gente naturalmente não vai conseguir fazer isso aqui, essa curva natural com que a formação dos tecidos acontece. Vamos ver aqui o laser. Isso. Essa é uma condição natural. Então, se nós acelerarmos demais, nós vamos chegar na fase 4 aqui, que é a fase dele ganhar gordura, ainda quando ele não tem carcaça. Né? E aí o que acontece? Acontece isso aqui. Vamos usar esse gráfico aqui como exemplo. Obviamente, nós temos ali o peso que nós estamos vendo, 800, 900 quilos ali, são raças europeias, não é muito comum para a gente, principalmente no Brasil, para o zebu. Mas aqui nós temos o peso do animal com a concentração de gordura na carcaça. Tá? Perceba, a primeira identificação que nós temos ali nós temos fêmeas e machos. Ali tem fêmea e macho de frame baixo e fêmea e macho de frame mais alto, essas comparações. Mas perceba que tem uma coisa comum naquele gráfico, que todas as vezes que o animal acumula 34% de gordura na carcaça, o crescimento muda. Está vendo ali aquela mudança que tem na curva? Então, o que acontece? Se você acelera o seu animal, numa determinada época, vamos pegar aqui um novilho com frame baixo e um novilho circulado lá em vermelho com frame um pouco mais alto, vamos fazer a comparação dos dois. Talvez aquele novilho que você estava recriando, ele tinha a chance de ser esse novilho aqui, ou da ponta aqui, tá? Ele tinha a chance de ser esse novilho aqui, mas você fez isso aqui com ele. E se você fez isso aqui com ele, obviamente, quando ele for para o confinamento, a carcaça dele vai pesar menos. Ok? Então é importante nós entendermos qual é o animal. Bom, então agora vamos colocar os planos nutricionais em prática. Né? Então, como é a dieta que eu vou formular? E depois, não só formular a dieta, porque eu falo assim, formular a dieta é a parte mais fácil do processo nutricional. Os nossos programas nacionais e internacionais são bons, né? Tem excelentes equações. Nós somos treinados em formular, tem vários cursos que nos ensinam a formular. Mas o que acontece é o seguinte, não só formular é importante, mas nós temos que fornecer a ração e fazer com que o animal coma aquela ração que nós formulamos. Essa é a parte mais difícil. Porque aí quem vai fazer isso é a fazenda, é a operação que vai fazer isso. Tá? Então eu quero falar dessas duas coisas. O que a gente espera de um bezerro na recria? A ingestão dele vai ser de 2 a 2,5% do seu peso corporal. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com restrição. Há alguns sistemas americanos que trabalham com restrição, né? Ou seja, você pode fornecer em épocas em que o concentrado nos Estados Unidos está mais barato, o preço é menor, o pessoal faz uma dieta mais energética e restringe o animal. Em vez de comer 2% peso vivo, comer 1,7%, 1,8%. Né? Eu particularmente não gosto muito dessa estratégia. Né? Eu gosto de deixar o animal comer livremente, ter sobra, porque um animal de recria, um animal que está sofrendo estresse, não tem fase mais estressante entre a recria e a terminação, e a recria mais estressante. Né? Se a gente for ver o capítulo do NRC, o número 15 fala de estresse, naquele capítulo, basicamente, ele só fala de recria. Né? Então, a recria é uma fase de muito estresse, e aí eu gosto de deixar o animal comer livre. E a gente vai ter um ganho médio esperado, que vai variar de 500 a 800 gramas por dia. Isso é só uma média. Vai ter gente que fala, Tiago, mas lá nós fazemos uma recria com 950 gramas por dia. Ok, é o seu sistema de produção. Tá? Então, a nossa dieta ela vai ter basicamente uma matéria seca que vai variar entre 40% a 55%. Aqui é importante que tem vários trabalhos mostrando que recria responde à matéria seca da dieta. Né? Na terminação nós não temos muito isso, geralmente as dietas têm uma concentração de matéria seca superior, né? 65, 70, às vezes acima de 70,
A dieta da Recria entre 40% e 55% otimiza o consumo. O FDN dessa dieta tem que ser superior a 40%, mas o mais importante é que o amido dessa dieta não seja superior a 25%. Por que eu estou falando isso? Lembrando daqueles gráficos que eu mostrei de nós não acelerarmos o animal. Né? E essa dieta ela vai ter, então, entre 65 e 68 de NDT, ou 2,4 a 2,5 de energia metabolizável. NDT é mais fácil da gente, na prática, conseguir falar isso. Para vocês terem uma ideia, uma dieta de confinamento vai ter 79, 80% de NDT. Então, é uma dieta muito mais energética. Né? Então, aqui nós temos uma dieta mais fibrosa. E a proteína da dieta ela vai variar entre 12% a 14%. Alguns defendem uma proteína mais alta, mas eu falo que quem trabalha com proteína mais alta não tem controle de consumo. Por quê? Porque pensem, pessoal, o animal ele ingere gramas de proteína por dia. Essa é a exigência dele. Então, ele vai ingerir X gramas de proteína por dia se ele estiver comendo. Então, às vezes, a operação não tem muito controle de consumo, aí o que o pessoal faz? Sobe proteína para o animal conseguir comer. Só que se nós tivéssemos um controle bom do consumo dos animais, né, um sistema de gestão, entre 12% a 14% atende os requerimentos do animal. Tá? E depois, nós temos que ter ingredientes úteis à categoria. No slide seguinte eu vou falar sobre isso, sobre escolha de ingredientes para a recria. Né? Qualidade da mistura, também vou comentar um pouco sobre isso. E, obviamente, água em qualidade e uma infraestrutura adequada. Tá? Tudo isso compõe os planos nutricionais. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns elementos, né, e vou dar alguns exemplos para vocês. Eu trouxe ali 5 opções de fibra, né, começando pela silagem de milho, que é a mais energética, caminhando pelo sorgo, silagem de capim, silagem de cana-de-açúcar e feno. São 5 fontes de fibra. E depois eu coloquei aqui casca de soja, coloquei DDG, ureia e o núcleo mineral vitamínico. Né? E aí a gente vai tentar entender por que eu estou falando especificamente desses ingredientes. Alguém pode falar assim, aqui no Paraguai nós temos uma outra fonte de fibra que não essas 5. Ok, tudo bem. Tá? Não são as 5 mais importantes ou as 5 melhores. É apenas para a gente desenvolver linha de raciocínio. Mas lá no Brasil, por exemplo, nós usamos muita silagem no sistema de recria. Né? E aí uma das coisas que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Silagem, no momento que você está formulando, ela tem baixa PNDR, proteína não degradável no rumen. E o animal, em crescimento, ele tem uma exigência maior de PNDR. Então, quando você está alimentando o seu animal com silagem, você tem que entender que é um ingrediente em que, se você entender que a proteína metabolizável é a proteína microbiana mais a PNDR, às vezes você vai fornecer uma quantidade de proteína para ele que ele não vai atender exigência de proteína metabolizável. E veja, nós estamos querendo colocar nesse animal massa magra e não massa gorda. Então, a gente precisa, o primeiro critério, atender proteína metabolizável para esse animal. E que jeito que a gente faz isso? Ou a gente otimiza a proteína microbiana, ou a gente fornece PNDR em quantidade. Para maximizar a proteína microbiana, eu teria que colocar mais energia na dieta. Mas para eu colocar mais energia nessa dieta, esse animal, existe o risco dele ganhar peso além do que eu estou querendo, ou até acumular gordura. Então, a PNDR, ela precisa vir dos ingredientes. Então, por exemplo, uma silagem de milho lá vai ter 10% de PNDR. É baixíssimo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, DDG é um ótimo ingrediente para recria. Por quê? Fornecedor de PNDR. E outra coisa que eu costumo falar do DDG, que a gente não discute nos sistemas de criação. DDG atrai o animal ao coxo. DDG traz a dieta mais palatável. Né? A gente agrada o animal. Você percebe nitidamente quando uma dieta que não tinha DDG e você acrescenta DDG na dieta, você vê que a ingestão, a palatabilidade, o humor dos animais muda. Tá? Então, mas esse ano, por exemplo, não teve como adotar DDG. Não estou dizendo que DDG obrigatoriamente tem que ir na dieta de recria, não é isso. Estou dizendo que quando, economicamente, logisticamente, nós formos trabalhar com recria, se você tiver a oportunidade de colocar DDG, use. Use. Tá? Ok? Outro nutriente que eu também gosto é a casca de soja. Né?
nós vimos que a dieta do animal ela tem que ter acima de 40% de FDN. E essa FDN ela pode estar vindo da sua fonte de fibra, mas ela pode estar vindo também da casca de soja, né? Que é um ingrediente, obviamente, que pode baixar, tem a oportunidade, né? Ele é bem flexível, ele tem a oportunidade de diminuir a quantidade de milho, talvez você vai colocar, e ele tem a oportunidade da fibra de alta digestão para o seu animal. Por que fibra de alta digestibilidade é importante? Porque lembra, a dieta da recria é uma dieta mais fibrosa e menos energética. Bom, vamos colocar alguns exemplos aqui, aí eu coloquei números. É complicado falar de custo, né? Toda vez que a gente fala de custo, a gente gera discussões, né? Custo é individual, então assim, os custos que eu coloquei ali são custos Brasil, Centro-Oeste de Brasil, certo? Mas só para a gente discutir alguma coisa aqui. Veja que essa é uma dieta que eu formularia com silagem de milho, por exemplo, uma recria. E aí eu coloquei lá silagem de milho, casca de soja, DDG, ureia e núcleo. E o perfil dessa dieta é basicamente aquele que eu falei para vocês, e ela teria um custo para mim aqui de R$ 5,18. Coisas que eu gostaria de comentar aqui nessa fonte de fibra aqui, que é importante discutir para a silagem de milho. Eu posso fornecer silagem de milho para a minha recria? Sim, se for a sua opção, agronômica, logística, com toda certeza. Agora, cuidado, tá? Dá uma dicasinha aqui para vocês. Cuidado que se você produzir uma silagem de milho com alta concentração de amido, você pode talvez superestimar o ganho que o programa está te dando. Porque o que acontece? Na dieta de recria, você precisa subir fibra. Só que a planta de milho, ela traz fibra, só que ela traz a energia junto. E aí, se você tem uma silagem de milho bem feita, uma silagem de milho com alto amido, o que acontece? Você começa a trazer energia junto. Então, em vários casos, o programa te dá uma expectativa de ganho lá de 600 gramas por dia, você vai ter 850, se ele dá 800, você vai ter 1.000, com silagem de milho. E aí você vai começar a perceber que alguns animais saíram da recria com um pouco de excesso de gordura, além daquilo que você gostaria. Então, essa é a principal dica que eu dou. Silagem de milho pode ser utilizada, agora, cuidado com a silagem de milho que você está trabalhando. Analise ela antes, tá? Trabalhe a concentração dos nutrientes e trabalhe principalmente a concentração de amido. Outra oportunidade que eu trouxe aqui, que a gente tem que usar, não vou falar de todas as opções, mas, por exemplo, nós podemos trabalhar com sorgo. Só que quando a gente trabalha com sorgo, as comparações que eu estou fazendo aqui, para a gente manter o mesmo nível energético, se eu começar da base milho, 67 aqui, 65, 66 aqui, eu vou ter que colocar um pouco do quê? Um pouco de milho. Então veja lá que eu já coloquei na minha formulação lá 13% de milho, para poder fazer esse tipo de comparação. E aí a minha dieta vai sair ali a 4,59. Ô, Tiago, interessante. Se eu trabalho com sorgo e adiciono milho, eu tenho uma dieta mais barata por cabeça por dia. Vai ser sempre assim? Não. Por que está sendo aqui? Porque, nesse caso, o milho no Brasil está barato, principalmente na região centro-oeste. Se você tivesse uma situação inversa, de anos, por exemplo, 2020, 2021, 2022, que o milho custava o dobro do que custa hoje no nosso país, a dieta com sorgo, com certeza, ela seria uma dieta mais cara. Então, nem sempre vai ser assim, mas tem a oportunidade de você trabalhar ingrediente dentro do seu confinamento, né? E um outro e último exemplo que eu quero dar aqui, que muitas operações fazem no Brasil, é trabalhar com silagem de capim. E aí, quando eu trabalho com silagem de capim, obviamente, é uma planta que não está trazendo nada de energia para mim. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar mais milho para eu fazer esse tipo de comparação, mantendo o nível energético da dieta. E nesse caso aqui, veja que o custo caiu um pouquinho mais. Novamente, por que o custo caiu um pouquinho mais? Porque o milho está barato. Alguém pode compreender aí no auditório e dizer assim, opa, o Tiago disse lá que a melhor dieta que vai ter a mais barata vai ser silagem de capim mais milho mais os outros ingredientes. E cuidado, a mensagem não é essa. Nessa simulação que eu estou fazendo, aconteceu isso. Se o milho estiver mais caro, lembre-se, vai ser o inverso. Então, o recado é, milho mais caro, silagem de milho é a melhor opção. O milho estando mais barato, você tem a opção de trabalhar com outra fonte de fibra. Tá? E quando você estiver trabalhando com silagem de capim, toma cuidado. São coisas que você possivelmente não vai ler ou pouca gente vai falar para você. Silagem de capim,
sobre corte direto, aí eu não estou falando pré-secado, estou falando corte direto, quando nós fazemos o corte com 23, 25, 26 de matéria seca, a fermentação é indesejável. E nós temos muitas perdas. E tem gente que pensa assim, essas perdas, elas são inerentes ao processo de conservação em si? Sim. Mas tem mais perdas embutidas no processo. Sabe qual que é? Redução de consumo. Veja aqui. Esse é um trabalho que não foi feito com capim, foi feito com sorgo, mas tem como a gente fazer essa analogia tranquilamente. Aqui nós temos uma silagem com 29 de matéria seca e aqui uma silagem com 37. Aqui 29 e ali 37. Mesma coisa. Aí o que eu quero mostrar? O primeiro gráfico para vocês está mostrando a redução de 1 quilo de ração por dia, por cabeça dia. 1 quilo, né, de ingestão a menos de matéria seca por animal por dia. 4,7 contra 5,8. O que foi que aconteceu no ganho desses animais? Aqui ganhava 250 gramas por dia, nessa barra aqui ganhava 760. Bom, o ganho é explicado pelo consumo. E o consumo é explicado por quem? Aí tem gente que olha esse gráfico e fala assim, não, mas essas dietas eram diferentes, Thiago. Não, não era. Era a mesma coisa. O que mudava era a matéria seca da silagem. Só isso. É a maneira como essa silagem foi conservada. Porque o que acontece? Em silagens úmidas, como o capim, e como nesse caso aqui com 29 de matéria seca, nós tínhamos muito mais ácido butírico, nós tínhamos muito mais amônia. Nós não medimos isso aqui ainda, nós estamos fazendo essas análises, nós tínhamos muito mais aminas biogênicas. O que é amina biogênica? É um nome bonitão, né? Eu vou traduzir para vocês aqui. Putrescina, cadaverina. Né? Ou seja, cadaverina lembra cadáver, putrescina lembra pútrido. São aquelas silagens que quando a gente tem contato, o ambiente quando a gente chega, todo mundo sabe que nós chegamos. Né? Aquilo impregna no calçado, impregna na roupa, impregna nas mãos, o animal sente aquilo no coxo. E por que particularmente para a recria isso é importante? Porque, novamente, veja que na simulação que eu fiz anteriormente, a silagem de capim ela entrava com 45%. Ou seja, metade do que o teu animal come na dieta de recria vai vir de um alimento que está quebrando o consumo. Então, preste atenção nisso. Por quê? Porque o programa de formulação não te fala isso. Esse daqui é a saída de um dos programas de formulação que nós temos. Aí eu peguei lá, ó, silagem de capim Sudão, uma gramínea tropical qualquer. Aí eu vou ter lá a matéria seca, vou ter a proteína, vou ter a fibra, vou ter tudo lá desse capim. Agora, o que esse programa aqui não está me falando sobre a formulação da dieta? Como esse alimento foi conservado. E aí, às vezes, o nutricionista, ele planeja a dieta para um consumo X, para um GMD X, e quando aquela recria sai, não aconteceu aquilo. E aí a gente vai começar a procurar N fatores que pode ter deprimido o ganho de peso nesses animais, e às vezes a resposta estava no tipo de silagem que você está fornecendo. Então, muito cuidado, porque a quantidade que entra na dieta do animal, a proporção é alta. Outro ponto importante, depois que você formulou, é o fornecimento. Cuidado com qualidade de mistura. Quero mostrar duas situações para vocês. Quando nós fazemos experimento com confinamento ou recria lá na UFLA, nós temos o que a gente chama de sobra. O que vocês não fazem na fazenda, né? Ninguém analisa a sobra na fazenda. Numa condição comercial a gente não vê isso. Nos experimentos a gente tem a oportunidade de analisar a sobra. Pessoal, dá uma olhada na parte direita dessa foto aqui. Eu assinalei aqui, ó, coloquei um X aqui e coloquei um X aqui. Ó. Aquele animal, esse animal aqui, ó, ele deixou aquilo ali de sobra e esse animal deixou isso aqui de sobra. Esse é o comportamento do animal. E a gente consegue isso porque os animais ficam em baias individuais e aí você tem o comportamento do animal, o que você oferece e o que ele come. E os animais são seletivos. Mas nós sabemos que os animais são seletivos. E por que eu estou focando nisso? Porque a recria é muito mais seletiva do que um animal maduro. O animal mais jovem, ele seleciona muito mais. Então, se você não tiver qualidade de mistura na operação, não prestar isso, não tiver critérios de mensuração,
cria-se o risco de, novamente, você estar planejando a sua dieta para um GMD X, 700 gramas por dia, etc. e tal, e depois aquilo não acontecer ou ter uma flutuação muito grande entre os animais. Por quê? Porque a qualidade da mistura que estava sendo feita na fazenda não era bom. Então, misturar bem a ração é obrigação do confinamento, mas é uma obrigação ainda muito maior quando nós estamos confinando recria, porque os animais são mais seletivos. Outra coisa é cuidado com micotoxina. E por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Porque é o seguinte, eu ouço assim nas fazendas, eu tenho um resto de um ingrediente aí, e eu vou fazer para recria. Eu tenho um resto de silagem, eu vou dar para recria. E aí a recria começa a receber todos os restos. Né? Quem já não presenciou isso aí na prática? Temos alguma coisa ruim aqui? Vamos dar para recria. Aí o que pode ter naqueles ingredientes? Micotoxina. E por que é importante? A micotoxina é importante para o boi no confinamento? Sim, é importante. Mas por que eu estou chamando a atenção para a recria? Se o animal está em crescimento. Veja, né, que essas são as principais micotoxinas encontradas nos alimentos. Obviamente tem outras, eu elenquei ali aquelas dali. E aquilo ali afeta consumo. E quando não afeta o consumo ou afeta o consumo, se associa com fígado e intestino. Duas partes do animal é essencial. Se o fígado é importante para nós, imagina para o ruminante que faz gliconeogênese. O animal está crescendo, pessoal. Vai ser o seu futuro boi ou sua futura novilha. Não pode receber resto. Né? Porque quais são as consequências desse animal ter recebido, no confinamento durante a recria, um ingrediente com alta concentração de micotoxina? Ele pode ter intestino e fígado comprometido. Tá? Então, recria não é merecedora de ingrediente com alta contaminação, de resto, de coisa que não vai ser aproveitada, de coisa contaminada. Vamos trabalhar qualidade da matéria-prima também na recria. Outro ponto que nós precisamos entender, isso aqui é principalmente com confinamentos de recria muito curto. Tem gente que fala assim, vamos recriar só por 40 dias. Ok, é a estratégia da fazenda. Ora, cuidado, sabe por quê? Porque quando você leva o animal em recria para o confinamento, o ganho dele, veja, não é similar. Nós lá temos a oportunidade de pesar o animal a cada 30 dias. Numa fazenda comercial, vocês não fazem isso, vocês não ficam pesando os animais a cada 20, 30 dias. Entrou, pesou, saiu, pesou. Aqui que dá para ver, os 30 primeiros dias ali, ó, o GMD era baixo. Depois o intermediário aumentou mais um pouco. E lá no final, quando o animal está mais adaptado, ele ganha mais. Então, às vezes, você vai recriá-lo por um período muito curto, 40 dias, por exemplo, achando que ele vai ter um GMD de 700, 800 gramas no confinamento, e às vezes não vai acontecer isso. Né? Porque só de ambientação física que ele faz ali, vai uma semana, 10 dias, às vezes 2 semanas. Novamente, recria é muito sensível ao estresse, muito mais do que o boi que está entrando no confinamento. Tá? E aí, por fim, gostaria de mostrar para vocês essas duas estratégias desse experimento que trabalhou ou pasto ou confinamento, né? Porque alguém deve estar perguntando, bom, e o que eu posso fazer? Eu faço só recria confinada, Tiago, mas eu posso também trabalhar esse animal no pasto? Tá? Então, basicamente, esse estudo aqui testou o quê? Na fase final, né, que a gente chama de transição de águas secas. Eu vou usar o nome agora transição, vocês entendam que a gente está saindo da seca para entrar nas águas. Os animais receberam um suplemento no pasto com 5 gramas por quilo de peso corporal. Ou metade daqueles animais foram confinados, à direita lá. Tá? Bom, esses animais ficaram nesse sistema aqui, esse primeiro sistema aqui, durante 63 dias, e depois eles foram distribuídos para o seguinte sistema. Aqui que estava no pasto com 5 gramas veio para o sal mineral. Cadê o meu pointer? E metade dos animais foi para uma suplementação de 3 gramas por quilo de peso corporal no pasto. Os animais que estavam confinados lá, nas águas, receberam a mesma estratégia. Aqui vieram para o sal mineral ou receberam 3 gramas por quilo de peso corporal também no pasto das águas. Terminaram a recria ali, e aí todos os animais vieram
para o confinamento. O que foi que aconteceu? Né? O que a gente consegue enxergar? Vamos ver os resultados. O T aqui é a transição, o A é águas e o C é confinamento. E aqui, basicamente, esse gráfico, ele associa aqueles 4 tratamentos, basicamente nesses 2 aqui, tirando as estratégias de suplementação. O que foi que aconteceu aqui? Durante a transição, a recria confinada ganhou mais peso. Certo? Ganhou mais peso do que a estratégia de 5 gramas de peso corporal por dia. Quando esses animais saíram dessa estratégia depois de 63 dias e vieram aqui para o período das águas, veja que os animais de confinamento sentiram. Ganhou um pouco menos de peso. E aí, quando a estratégia foi para o confinamento, novamente os animais confinados ganharam mais peso. Eu até coloquei aqui um dado, não sei se está nesse slide aqui, se não me engano, eu acho que foram 30 quilos de carcaça por animal no sistema de confinamento, a mais do que aqueles comparados com o pasto. E o que explica esse maior ganho aqui no confinamento? Isso aqui é consumo de matéria seca dos animais com base no seu peso corporal. Isso aqui são as semanas de confinamento. O que a gente identifica aqui naquelas 2 linhas? Os animais que passaram por um período de confinamento já entraram fazendo o quê? Comendo mais. E os animais que sempre estiveram no pasto, ao longo de todo o período do confinamento, comeram menos. Então, o que esse experimento nos mostra? Que quando nós fazemos recria confinada, nós condicionamos já o animal no coxo. Tá? Uma ação de comportamento, vamos dizer assim, mas comportamental. O animal de pasto, ele nunca tinha ido no coxo. E aí, quando ele entrou no confinamento, ele sentiu um pouco mais. Essa é uma das razões. E o animal que já tinha ido no coxo, quando ele chegou no confinamento, ele falou, já estive aqui, eu já vi o coxo, já vi como é que é uma ração. Né? Outra coisa que tem, a segunda razão que explica essa performance melhor aqui no confinamento, dos animais que foram confinados, tiveram recria confinada, é que é um pouco daquilo que o professor Matheus disse, que no inglês se chama metabolic imprint. Ou seja, é um marcador metabólico. O animal recebeu concentrado ao longo de algum período da sua vida, mesmo que por 63 dias. E aí, alguns processos metabólicos, quando ele recebe uma outra ração, isso é novamente ativado e esse animal responde em termos de desempenho. Tá? E, obviamente, deve ter outras razões, nós cientistas não temos resposta para tudo, nós estamos buscando resposta para essas coisas, mas a gente entende que um dos benefícios que a recria confinada tem é justamente isso, se adaptar melhor ao coxo e ter aí essa resposta metabólica, esses marcadores metabólicos para ter uma melhor resposta de desempenho. Exatamente ali, 30 quilos. E uma coisa que esse experimento aqui, nós fizemos com cria, intensificação de cria lá na UFLA, mas que nós podemos também intensificar a recria, que é um sistema de alto consumo. É muito feito aqui no Paraguai, na Argentina e em alguns países da América do Sul. Né? Nesse caso aqui, essas vacas estavam comendo silagem de capim associado com DDG. Né? Nós sabemos que essa vaca, quando ela tem disponibilidade de pasto, ela diminui o consumo de silagem diretamente no campo. Quando o pasto diminui um pouco a sua oferta, a vaca aumenta o consumo de silagem, ou seja, o animal vai se regulando. Tá? A gente está finalizando os dados desse estudo, que uma das estratégias de intensificação no sistema de cria que a gente tinha era justamente esse, e a pergunta é, por que não fazer isso para recria? Podemos. Nós não temos o controle do consumo, assim como a gente tem no confinamento. Obviamente, você controla o consumo, você controla GMD e etc. e tal. Mas é uma maneira de nós trabalharmos também a questão da intensificação da recria, ok? E gostaria de convidá-los. O mês que vem, daqui a cerca de 40 dias, nós faremos um evento em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Tá? 2 eventos, na realidade. Um será o Confingem, o outro vai ser o Beef Talks, vai durar uma tarde. Todos vocês estão convidados aqui. Inclusive, algumas pessoas da Vilomix já fizeram a sua inscrição, vão estar presentes lá conosco. Tá? Se vocês quiserem um pouco mais de informação, eu não coloquei aqui, peço desculpas, mas vocês forem lá, confingem.com.br, tem todas as informações,
ou no Instagram também, @confingem, vocês vão encontrar toda a programação que nós temos lá. Um prazer representar a minha instituição aqui, que é a UFLA, também representada aí anteriormente pelo professor Matheus. E obrigado novamente pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, fui muito bem recebido no país, gente com um sorriso aberto, simpática, nos tratou muito bem até esse momento, tá? Obviamente é um país que a gente tem muito carinho, acho que nós que somos vizinhos aqui, nós temos que nos cuidar, né? Ainda mais como é que está a política no mundo, a gente tem que estar cada vez mais unido, e eu acho que nós somos irmãos, nós estamos próximos, e a gente tem que realmente trocar informações, isso é super importante. E nós estamos à vontade aí para quem tiver pergunta de poder respondê-las, tá? Muito obrigado.